Esse daqui, né, o tema. Como acabar com a guerra. Tá. Você tem seu fone de ouvido aí? Não. O microfone está desligado aqui? Tá tudo certo. Tá tudo ligado. Nossa. Esse daqui. Olá, boa noite, irmãos e irmãs. Estamos iniciando esse momento de estudo bíblico. Chamamos bem-vindos a todos. Espero que vocês estejam recebendo bem aí a imagem e o som, né? O áudio, o vídeo. E estamos hoje transmitindo diretamente aqui do escritório, né? O nosso escritório, do gabinete pastoral. Tá muito frio, né? Então lá na igreja está ainda mais frio. E aqui nós temos aí, pelo menos é possível usar aí uma estufa, né? Um aquecedor para aquecer um pouco os pés, as pernas, né? Porque está muito frio aqui em Caxias do Sul, né? Está fazendo agora, deve estar uns menos 10 já, né? Brincadeira, 8 graus, até que não está tão frio, né? Achei que estava mais frio. Porque eu tomei um banho há pouco, né? E a sensação é de mais frio. Então, de vez em quando a gente toma banho, né? E aí aparenta estar mais frio. Mas está bem frio, né? E queremos hoje, então, aquecer nossos corações com a palavra de Deus e continuar aí estudando aí o livro de Tiago. Hoje vamos adentrar aí no capítulo 4. E o tema deste estudo bíblico é como podemos acabar com os conflitos. Como podemos acabar com os conflitos. E o próprio texto fala em guerras, né? Então, como acabar com as guerras entre nós? É o título sugerido também pelo pastor que escreveu esse estudo bíblico, o pastor Valdir Hoffmann, de Joinville, Santa Catarina. Mas a guerras no sentido o conflito que há entre as pessoas, né? Às vezes desentendimentos, né? Confusão. Então é nesse sentido, né? Os conflitos entre as pessoas, entre familiares, entre amigos, entre vizinhos, entre irmãos na fé. Então é nesse sentido, tá? Então as pessoas já estão chegando, né? Estão conseguindo ouvir bem aí. Está conosco, né, a dona Elma Kelm, né? O Walter Mauer, né? Não sei se tem mais alguém, aliás, tem mais alguém nos acompanhando, né? Mas só consigo visualizar estes por enquanto, né? E a Cilda também está conosco, né? A Cilda, também a dona Alcenira Koenig, né? Dona Alcenira, bem-vinda também. E então tem mais pessoas chegando, né? Só dá um retorno aí se estão conseguindo ouvir bem aí o áudio, principalmente o áudio, né? Hoje não estamos usando aí a mesa de som.
Tá? Está conosco também o Ilvo Bescoff, lá de Flores da Cunha. Né? Muito bem. Alcenira está dizendo boa noite, amigos. Boa noite, dona Alcenira. Bom. Tá bom, Walter respondeu aí, né? Tá bom o som, tá? Se tá bom, então tá bom, né? Muito bem, tá? O som lá, quando usamos lá da igreja, o som sai um pouco melhor, né? Mais no volume melhor e também na qualidade, né? Mas hoje vamos usar aqui que também não sai ruim, né? Sai também bom o som, tá? Muito bem. Eu já peço que vocês procurem a Bíblia de vocês, né? Procurem a Bíblia e já deixem lá marcado lá no livro de Tiago, capítulo 4. Nós vamos então estudar este texto. Ele é importante, tá? Então nós temos hoje a oportunidade de meditar, né, na palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de conversar, de estudar sobre este importante livro, Tiago. E que nós possamos, assim, atentamente acompanhar, aproveitar este momento aí, cerca de 1 hora, né? Para que este momento seja bem proveitoso, tá? Muito bem, tá? Vamos aguardar aí, mais alguém. Dona Alcenira, né? Dona Alcenira é de Canguçu, se não me engano. Tem algumas pessoas que nos acompanham de outras regiões, né? Que não conhecemos. O Darno Hartwig também chegou, né? Seja bem-vindo, Arno. Aqui do início do bairro Jardim Iracema, né? Membro da Congregação Trindade. Muito bem. Então vamos lá, irmãos e irmãs, vamos dar início da sequência. Já se passaram 7 minutos do nosso horário, algumas pessoas ainda chegam atrasado, né? Chegam atrasado também no estudo online. Mas vamos lá, em primeiro lugar, vamos fazer uma oração, né? Vamos conversar com Deus em oração, tá? Vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus que nos abençoe neste estudo bíblico, tá? Vamos lá falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós estamos reunidos aqui em Teu nome. Tu és nosso Deus triuno, Pai Todo-Poderoso. Queremos, Senhor, te pedir que venha estar conosco neste momento, quando estamos aqui estudando a Tua Palavra. Quando vamos estudar a Tua Palavra. Vamos estudar o livro de Tiago, capítulo 4, onde vamos meditar sobre o tema como acabar com as guerras entre nós, os conflitos. Muitas vezes trazem sofrimentos, trazem muitas aflições a todas as pessoas. Abençoe, Senhor, este estudo, que ele possa ser edificante, possa ser proveitoso. Abençoe aqueles que nos acompanham de casa. Abençoe a mim na condução do mesmo. E queremos orar por todas as pessoas, pelos aflitos, pelos enlutados, pelos que necessitam de cuidados e ajuda. Abençoe para que possamos viver dias melhores, para que possamos viver em paz uns com os outros, e que possamos crescer na graça e no conhecimento de Ti, e também viver a prática do amor ao próximo no dia a dia. Fique conosco, Senhor, durante este estudo e durante todos os dias de nossas vidas. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, né? Então vamos à leitura do texto bíblico, tá? Vocês podem pegar aí na Bíblia de vocês, pegar a Bíblia de vocês. Vamos fazer a leitura do livro de Tiago, capítulo 4, versículos 1 até o versículo 12. Tiago 1,
4 a 12. Né? Muito bem. Está conosco também a Dona Maria, né? Dona Maria Cândida de Souza, né? A minha sogra, lá de Cacoal, Rondônia, né? Tá frio aí, Dona Maria? E também está conosco o Mensagens Diárias, né? Então, Mensagens Diárias, não sei quem é o autor dessa página, né? Mas ele envia mensagens diárias, certamente da Palavra de Deus, né? Então seja bem-vindo também. Está conosco também a Maria Helena Klippel, né? A filha da Dona Maria, né? Irmã da Eunice, minha cunhada. Seja bem-vinda, Maria Helena, e Deus a abençoe também. E também o Arno Moore, né? Além do Arno Hartwig, também o Arno Moore, né? A linha Patos é a capital dos Arnos, né? Capital dos Arnos, a linha Patos. Tem muitos Arnos lá, né? Muito bem. O Eudor também está chegando agora, tá? Então está conosco também o Eudor Hund. Seja bem-vindo também, Eudor. Muito bem. Então vamos lá, vamos à leitura. Vamos à leitura do texto de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 12. Já? Espero que vocês já tenham aberto a Bíblia de vocês e acompanhem aí. Vamos lá então. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Eles vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade de Deus, a bondade em que Deus mostra, ainda é mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra o orgulho, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem pensa que é para julgar os outros? Até aqui a leitura. Muito bem. O apóstolo Tiago, ele é bem prático, ele é bem direto, né? E ele aponta, muitas vezes, põe o dedo na ferida. Ele chama a atenção das pessoas para que, de fato, vivam a sua vida cristã na prática. Então, Tiago, ele é bem direto no que fala, né? Então, aqui ele está falando, né, é a próxima pergunta aí para o debate, né? Qual é o problema que Tiago quer corrigir na vida dos cristãos, né? Então, do que se trata aqui? Qual é o objetivo do texto? Então, Tiago levanta aí um problema que estava acontecendo lá para a quem, né, ele estava escrevendo, a congregação na qual ele dirige, né?
o público na qual ele dirige essa carta. Então estava havendo um problema aí, né? Então estava havendo brigas, estava havendo confusão, conflitos entre os cristãos ali, entre os cristãos na qual Tiago escreve essa carta, né? Então havia conflitos, né? E ao que dá a entender, né? Pelo que dá a entender, havia assim, as pessoas estavam querendo as coisas, estavam em busca certamente de coisas materiais, e às vezes eles não mediam esforços para conquistá-las, não se importava com os meios, mas sim com os fins, né? Às vezes talvez até ofendia, atropelava, ou até mesmo prejudicava o outro, o próximo, para tê-las, né? Por exemplo, no versículo 2, né? Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos a matar para consegui-las, né? Então, ou seja, eles se pudessem puxar o tapete do outro, puxava, a fim de conseguir seus objetivos, a fim de alcançar o que desejava, né? Então é disso que o apóstolo Tiago chama a atenção, olha, não pode ser assim, né? Então, por causa disso, estava havendo confusão, conflitos, problemas entre os cristãos ali. Então, por isso que ele fala, né? Então, vocês desejam ardentemente as coisas, mas como não conseguem, lutam, brigam, né? Para possuí-las. E aí isso era a causa dos conflitos. Então, o apóstolo Tiago estava escrevendo para acabar com aquilo, para que os conflitos sejam resolvidos e para que haja paz entre eles. Então, e aí ele aponta o caminho a seguir, né? Então, nos próximos textos, nos próximos versículos, ele trata, que nós vamos ver posteriormente, né? Ele trata como resolver os problemas existentes ali, os conflitos, né? Então, qual o problema que Tiago quer corrigir, né? Os conflitos, as brigas, os desentendimentos, né? Então, este era o objetivo. Então, havia conflitos, havia guerras ali, havia brigas ali nessa congregação, entre essas pessoas, né? E aí a próxima pergunta é, será que também há na nossa vida, nos nossos relacionamentos? Como estão os nossos relacionamentos com as pessoas? Como estão os nossos relacionamentos com as pessoas? Está tudo bem? Estamos bem com todos? Podemos melhorar nossos relacionamentos? Como estão nossos relacionamentos em casa, com a família, com a esposa, com os filhos? Está tudo bem? Ou não está? Como estão nossos problemas como estão, né, nossos relacionamentos com os colegas de trabalho, com os vizinhos, né? Então, infelizmente surgem conflitos, né? Na família principalmente, porque na família é onde nós passamos a maior parte do tempo, né? Convivemos ali, convivemos muito, né? Muitas horas por dia, e ali então podem surgir mais conflitos, né? E envolve muita coisa, envolve, né, gostos, envolve manias, envolve costumes, e tem também as questões financeiras, né? Que às vezes causam bastante conflito entre as pessoas. Não há a mesma maneira de pensar, né? Então, na família podem surgir muitos conflitos, né? Então, por exemplo, na pandemia, principalmente no começo ali, onde muitas pessoas ficaram mais tempo em casa, né? Então, houve-se notícias de que os índices de problemas familiares aumentou, o número de separações, o número de às vezes até violência aumentou, porque as pessoas conviviam mais tempo em casa, né? Então, mas o problema estava onde? O problema estava no ficar em casa todos? Não, o problema estava, né,
nas pessoas, né? O problema estava nas pessoas. É por isso que ele pergunta, né? De onde vem, no início do capítulo 4, né? De onde vêm essas lutas? Qual é a origem delas? Né? De onde vêm essas brigas? De onde vêm esses conflitos? Então, essas primeiras perguntas aí é para a nossa reflexão, né? Como estão os nossos relacionamentos? Né? Temos, né, muitos conflitos, temos dificuldades no relacionamento com nossos familiares, com nossos amigos. O que fazer para melhorar? Né? Então, a próxima questão é: quando há tensões, quais são as nossas atitudes a fim de corrigir e melhorar? Né? Então, quando há conflitos, como nós nos portamos? Nós queremos queremos resolver aquela questão, aquela tensão, aquele conflito, ou queremos que o conflito aumente? Né? Queremos queremos agir como bombeiros ou agir como incendiários? Né? Queremos que o fogo se apague ou queremos colocar mais lenha na fogueira? Né? Então, quais são as nossas atitudes a fim de resolvê-los, né? E melhorar o problema, melhorar a situação? Muitas vezes, quando surge um conflito, uma confusão, né? E às vezes né? Não é tão fácil de apagar o fogo assim. Às vezes leva-se um tempo, né? Leva-se um tempo. Mas é preciso, né? É preciso que nós tenhamos o desejo de que aquele problema seja resolvido, e para que todos possamos seguir nossas vidas e sermos mais felizes, né? Nós vamos então a introdução do assunto. As primeiras perguntas são apenas para reflexão, né? São apenas para reflexão, e vamos adiante então, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, observando a história da humanidade, no que diz respeito aos relacionamentos, percebemos que desde o seu princípio ela é caracterizada pelas tensões. Né? Então, desde o começo, desde muito tempo atrás, né? Desde o seu princípio, desde Adão e Eva, né? A vida humana é caracterizada por tensões, por conflitos, por confusões, brigas e assim por diante, né? Uma pessoa reconhecer ser a causadora de certas tensões não é tão fácil. Pelo contrário, colocar a responsabilidade sobre o outro parece ser a atitude a fim de garantir uma proteção, mesmo que ela seja equivocada, né? Então, você reconhecer-se culpado não é fácil, né? Então, o culpado sempre é o outro, né? Dificilmente as pessoas reconhecem os seus erros, principalmente quando há desentendimento. Então, não, fulano é quem começou, né? Então a culpa é de fulano, né? Dificilmente fala, não, a culpa é minha, ou a culpa também é minha, né? Então, colocar a responsabilidade sobre o outro, colocar a culpa no outro, é uma alternativa para a gente fugir da responsabilidade. Olha, a responsabilidade é do outro, né? Então, para que você não seja responsabilizado. Então, isso não apenas ocorre quando há conflitos, mas em todas as situações, né? Quando há erro, quando há pecado, né? Então, é muito comum nós, né, fugirmos da raia, né? Nós não assumirmos a bronca, né? Colocarmos a culpa em outra pessoa. Então, isso é muito comum nos relacionamentos entre marido e mulher, né? Entre irmãos, por exemplo, né? Quem não conhece aquela famosa frase, né? Mamãe, foi ele que começou, né? Foi meu irmão que começou, né? Larissa não tem esse privilégio, né? De brigar com o irmão. É um privilégio ter um irmão, né? Seria bom um irmão para brigar, não é? Seria? Para conviver, né? Mas é muito comum entre irmãos, né? Uma rivalidade sempre
é que ele fala, né? Quando há conflito, né? Ah, foi fulano que começou, foi ele que começou, né? Então é muito comum o ser humano sempre colocar a culpa em outro, né? Isso é assim em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Quando, por exemplo, quando a gente vê na política também, né? Então ninguém quer ser o... Quando há uma resolução, né? Então sempre um põe a culpa no outro, né? Então eu não sou culpado, né? Então o culpado é fulano de tal, né? Então isso a gente viu também aí na pandemia, né? Um ficar jogando a culpa para o outro, uma autoridade jogando a culpa para o outro. Não, o culpado é o presidente, não, o culpado é os governadores, né? E assim por diante, né? E então isso é ruim, né? Então não se senta e tenta, vamos ver quem está errado, vamos corrigir o problema, né? Então, e como eu disse, né? Então isso vem lá desde Adão e Eva, né? Então lembra o que aconteceu, né? Quando Deus perguntou para Adão, né? E aí após a queda em pecado, Deus perguntou a Adão, o que vocês fizeram? E aí Adão respondeu, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi, né? E Eva disse, a serpente me enganou e eu comi, né? Assim foi no jardim do Éden com o primeiro casal, né? Após a queda em pecado. Então, Adão colocou a culpa na Eva e Eva colocou a culpa na serpente, né? Então, esse é sempre a dificuldade, né? De que as pessoas sempre transferem a culpa para o outro e é difícil de resolver, né? Não tem ninguém errado, parece, né? Então, ali está ali um conflito, está ali um problemão, né, para ser resolvido e não tem ninguém errado, né? Ninguém assume o seu erro, ninguém assume a sua culpa. Nós vamos adiante, né? Então, Tiago 4, 1 a 3, aqui ele no primeiro versículo ele faz a pergunta, né? De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Aí no versículo 2 ele já responde, né? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês, né? Então, os prazeres malignos são as fontes das tensões. Então, o coração pecaminoso, os desejos pecaminosos, as tentações, as ambições, a cobiça, no caso ali parece que estava havendo também cobiça, né? As pessoas queriam ter as coisas, e aí, como diz o texto, vocês querem muitas coisas, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las, né? Prontos até para matar a fim de consegui-las, né? Então, o texto aponta para os prazeres da carne e do mundo como fontes de guerras e brigas entre as pessoas, né? Então, há um indicativo de que o próprio indivíduo que se sujeita aos prazeres é responsável pelas tensões existentes entre as pessoas, né? Então, a culpa está no ser humano, né? Que é tendente ao pecado, que cede muitas vezes aos prazeres da carne, às tentações do mundo, né? Aos prazeres da carne, à cobiça, o desejo pecaminoso de possuir as coisas e às vezes usa de meios né, questionáveis, desonestos para conseguir, né? Então é o próprio sujeito é o próprio indivíduo, né, que se sujeita aos desejos pecaminosos, né? E aí tem um texto bíblico que diz, né, Mateus 15, 19, porque é do coração do homem que procedem os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, a culpa está no nosso coração pecaminoso, né? Então, a culpa é nossa. Então, nós somos pecadores, frágeis, nós somos pecaminosos e muitas vezes nós cedemos e não lutamos contra o pecado, né? Então, é do coração, Jesus que disse isso, é do coração que vem os pecados. Então, não adianta culpar um ao outro, né? Nós somos pecadores, nós somos falhos, né? E aí vem
a próxima pergunta para a questão, né? Para debate, uma próxima questão para debate. Que sentimentos e atitudes nossas podem contribuir para iniciar ou continuar uma briga, uma tensão, discussão, né, entre as pessoas do nosso relacionamento? Então, que atitudes nossas podem contribuir para iniciar ou continuar uma briga, tensão entre as pessoas do nosso relacionamento, né? Então, que atitudes são? Muitas vezes, como eu disse, nós já dissemos, né, o egoísmo, muitas vezes, né, às vezes a falta de paciência, muitas vezes o individualismo, né, muitas vezes o nosso temperamento, né, às vezes explosivo, às vezes nós não controlamos os nossos sentimentos, né, e às vezes agredimos o outro por palavras, né, e aí, né, ocorrem as brigas e as discussões. Às vezes a gente não pensa antes de falar, vai falando, né. Então, o estudo anterior era justamente sobre a língua, né. Às vezes nós temos dificuldade de controlar a nossa língua, às vezes nós falamos, às vezes nós mentimos, ou às vezes a gente inventa coisas, ou às vezes a gente está doido, né, para criar, às vezes, um conflito, né. Tem pessoas que gostam de criar confusão, né. Então, às vezes, tem pessoas que às vezes não se controlam, não é que gostam, às vezes né? Então, que atitudes podem contribuir, né? Então, o nosso temperamento, né, como eu já disse, a falta de paciência, a falta de consideração, né, então, e vem de onde? Vem do nosso coração pecaminoso, né, nossos desejos, nossas ambições, né, como eu disse antes, né, às vezes a gente na ânsia ou no desejo de possuir alguma coisa ou de alcançar um objetivo, muitas vezes nós atropelamos algo, né. Às vezes nós não somos éticos, muitas vezes, né? Então, às vezes a gente prejudica alguém para conseguir um objetivo, né? Isso diz respeito a muitas coisas, né? A questões materiais, a posições, né? Então, isso é algo que a gente deve evitar, né? Então, a gente deve fazer de tudo para não iniciar, né, e nem continuar. Porque ali fala em iniciar ou continuar. Às vezes é o outro que começa. E a gente continua. Porque se a gente não continuar, não vai a confusão, o conflito, a guerra vai acabar ali. Mas se a gente continua, né? Então, se alguém inicia, a nossa tendência deveria ser, né, não continuar. Se alguém acende a fogueira, apague o fogo, né? Porque conhecemos o ditado, né, que um sozinho não briga, né? Às vezes aquele que começa uma confusão, ele quer aquilo, ele quer abrir, ele quer, né? E então o ódio, né, assim, a raiva, aquilo vai alimentando, né? Aquilo parece que aparenta ser algo bom, né? Gostoso, você ficar com raiva de alguém, ficar maquinando, mas na verdade não é bom, né? É algo que nos corrói, nos destrói e nos traz infelicidade. Então, a gente não deve fazer, né? Não deve nutrir esses sentimentos de raiva, de vingança, de ódio, nós devemos controlar o nosso temperamento para evitar confusões, né? Vamos adiante, né? A conclusão que chegamos é que o indivíduo sempre quer ter vantagem sobre o outro, né? Como já dissemos, né? Então ele quer sempre levar vantagem. Dificilmente as pessoas admitem os seus erros, né? os seus dodóis, né? Então sempre quer ter vantagem, seja numa discussão, seja
numa disputa de algo, ele sempre quer levar vantagem. Né? Então, ele sempre quer ganhar. A dificuldade em abrir mão dos seus interesses a fim de evitar tensões. Então, as pessoas não abrem mão, né? A teimosia, né? Não abrem mão, às vezes, dos seus interesses. Olha, não, é assim, pronto, acabou. Se não for do meu jeito, não tem conversa. Né? Então, esse é o problema, né? Por outro lado, o diabo sempre será um atiçador para o mal, né? Então, o diabo é aquele que coloca a lenha na fogueira. Ele põe mesmo, né? E ele nos usa para isso. Então, o diabo é um atiçador, né? Ele fica, né, nos cutucando. Vai lá, olha, né? Então, quando nós cedemos ou quando nós continuamos aí um conflito, é o diabo que está por trás disso. É isso que o diabo gosta, né? É do jeito que o diabo gosta. Ele quer briga, confusão, discussão, né? Invejas, etc. É isso que o diabo quer. Né? Então, o diabo ele usa todas as formas para tirar a paz entre as pessoas. Né? Então, quando estamos em conflito com alguém, briga, desentendimento, a gente está fazendo exatamente o que o diabo quer. Né? Então, ele usa de todas as formas, ele é esperto. Né? Então, assim como Deus nos usa para o bem, o diabo nos usa para o mal. Né? Então, o resultado pode deixar-nos, o resultado por deixar-se ser conduzido pela amizade do mundo não é bom. Né? Brigas, discussões, cobiças, invejas e etc. Né? Então, o que o texto diz ali, né? Então, os desejos do mundo, né? Então, os prazeres do mundo, a vontade do mundo. Então, o mundo nos diz, você tem que fazer de tudo para conseguir o que você quer. Então, a gente vê muitas vezes, né, que você não deve ser bonzinho, né, você deve, né, então, fazer de tudo para alcançar seus objetivos e não ser bonzinho. Né? Então, a gente discorda muito disso. É um pensamento do mundo, né? O pensamento do mundo não leva em conta, né, o próximo em si, né? O importante é você chegar lá. Importante nem que você tenha que passar por cima dos outros. Então, esse é o pensamento do mundo. Né? E nós sabemos que não deve ser assim entre nós. Né? Não deve ser assim entre nós. Devemos ter respeito, ética, amor ao próximo. Devemos levar em conta sempre o outro. Então, não passar por cima de todos. Não passar por cima de todos para conseguirmos o que quisermos. Então, se for para prejudicar alguém para chegar a algum lugar, então não faz. Né? E essa parece a causa, né? A causa lá do conflito entre eles lá, entre a quem Paulo escreve, aliás, Tiago escreve. Então, ele fala, né? O desejo de possuir, né? Eles brigavam e lutavam, e eles não pediam a Deus, né? E quando pedem, não recebem porque os desejos deles eram maus. Então, eles queriam as coisas, né, para usar pelos seus próprios prazeres. Né? Então, eles queriam possuir bens, possuir coisas, mas para satisfazer os próprios prazeres, ou para ostentar, para prejudicar. Né? E ali o versículo, capítulo 4, né? Será que você... Então, ele fala, eles estavam sendo amigos do mundo e inimigos de Deus, diz o versículo 4. Então, ser amigo do mundo, né, o que o mundo pensa que é normal, não é normal para aquele que crê. Não é normal para o que crê. Né? Vamos adiante, então, né? Aqui é mais uma questão para a gente refletir, para discutir. Então, a partir dessa questão, como podemos comparar os textos de Tiago 4:1 e Romanos 7, 18 e 19? Eu transcrevi esses versículos, ele vai aparecer na tela de vocês logo mais, né? Onde o texto aqui o autor pede para comparar
Tiago 4:1 com Romanos 7, 18 e 19. Né? Então vamos lá, Tiago 4:1 diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Ele responde: eles vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Né? Então, o pecado. Né? O pecado que está em nós, o velho homem, né? O velho Adão. Né? Então, ele está lutando dentro do pecado que ainda habita em nós. É de lá que vem as brigas, diz o versículo 1 do capítulo 4. Agora, Romanos 7, 18 e 19, e aí exemplifica muito bem isso. Né? Aquele texto que vocês já conhecem. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é que eu faço. Né? Então, olha que interessante, né? Que exemplifica muito bem de onde vêm as brigas, de onde vêm os conflitos. Então, o apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos cristãos de Romanos, os cristãos de Roma. Então, ele sabia que o bem, ele estava falando da sua situação pecaminosa. O apóstolo Paulo, que era um grande apóstolo, conhecedor da vontade de Deus. Então, ele reconhecia-se pecador. Né? Ele não se reconhecia melhor que os outros. Então, ele fala, olha, aquilo que é bom não vive em mim, na minha natureza pecaminosa. Então, ele fala que dentro de mim, a vontade de fazer o bem, mas eu não consigo fazer. Né? Então, ele disse assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que não quero fazer é que eu faço. Né? Então, isso a gente nota na nossa vida. Então, é mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Então, por isso que somos pecadores. Então, então, para você fazer uma coisa certa, correta, você precisa se esforçar? Sim, precisamos nos esforçar. E para fazer o que é errado, a gente precisa se esforçar? Para cometer pecados, nós precisamos nos esforçar? Nós precisamos caprichar para fazer uma coisa errada? Não, né? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, é mais fácil fazer o que é errado. É mais fácil ofender, agredir, do que pedir perdão. Né? É mais fácil pecar do que reconhecer o erro, do que reconhecer o pecado. É mais fácil ofender alguém do que pedir perdão, do que arrepender-se. É mais fácil colocar a culpa no outro do que olhar para dentro de si e reconhecer-se culpado. Então é disso que o apóstolo Paulo fala. Então ele fala de si mesmo. E ele fala para todos nós, olha, o bem que eu deveria fazer, eu sei que eu deveria fazer o bem, mas eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu faço. Então, o que nos resta fazer? É o que diz o próximo trecho bíblico, né, do versículo 4 ao 10 do capítulo 4 de Tiago. Né? Nós somos chamados ao arrependimento. Né? Nós somos chamados ao arrependimento por causa da nossa situação, da nossa situação pecaminosa. Né? Então, somos chamados ao arrependimento e ao retorno da graça de Deus. Voltar atrás, seguir um novo rumo, reconstruir nossas relações e viver com o jeito de Jesus é a melhor saída. Né? Então, qual é a forma de acabar com os conflitos? Como é a forma de acabar com os desentendimentos, com as guerras? É o arrependimento, é reconhecer o erro. Né? Então, sem arrependimento, não há perdão. Sem arrependimento, não há resolução dos conflitos. Né? Resolução dos conflitos. Então, precisamos nos arrepender e voltarmos à graça de Deus para sermos perdoados. Né? Então, Deus não perdoa quem se arrepende. Aliás, Deus não perdoa quem não se arrepende. Então, é necessário voltar atrás,
seguir um novo rumo, olha, fazer diferente. Não vamos trilhar o mesmo caminho, trilhar o caminho do erro. Reconstruir nossas relações, né? Reconstruir nossas relações. Vamos refazer, vamos reformar, vamos tentar de novo. E em toda situação de conflito, é possível resolver, é possível, né, trilhar um novo caminho com a mesma pessoa. Às vezes há desentendimentos muito graves entre as pessoas, mas é possível solucionar, né? Agora, é necessário arrependimento, é necessário reconhecer-se o erro, é necessário fazer diferente e não cometer os mesmos erros. Não cometer os mesmos erros, né? Então, vamos tirar dos nossos ombros as cargas, as tensões e os ranços que para nada servem, a não ser nos afastar das pessoas e de Deus. Fomos criados para servir a Deus e caminhar nas suas orientações, né? Então, olha que interessante. Então, aqui o autor fala que, olha, quando há um conflito, há desentendimentos, há confusões, há um peso nos ombros, né? Isso tira o sono das pessoas. As pessoas perdem o sono, perdem a tranquilidade, perdem a alegria de viver quando tem conflitos umas com as outras. Então vamos tirar essa carga dos ombros, né? As tensões, né? Os conflitos. Aqui fala os ranços, né? Esse é um termo usado mais aqui no sul do Brasil, né? Ranço, né? Ranço é o conflito, né? São as brigas, né? Ódio, né? Oi? É em todo o Brasil. Sim. Existe ódio em todo o Brasil, né? Não, mas a palavra ranço, ela é mais ouvida aqui, né? Então, o termo, né? Mas ela significa justamente isso. Ódio significa raiva, né? E assim por diante, né? Então, as confusões, talvez uma palavra bem mais atual, né? Treta, né? As tretas entre as pessoas, né? E às vezes muitas surgem nas redes sociais, nos famosos grupos, né? Grupos de família, né? Muitas vezes, quando às vezes até se propõe discutir política, né? O futebol, ou outro assunto, né? Então, essas tensões, essas cargas, esses ranços, essas tretas, elas não servem para nada. Só servem para nos afastar das pessoas, às vezes nos afastar de um familiar, nos afastar de um amigo, perder um amigo muitas vezes, e também nos afastar de Deus. Nós sabemos que todo o pecado que nós cometemos contra o nosso próximo, ele é pecado também contra Deus, né? Ele é pecado contra Deus. Então, quando há conflitos, nós nos afastamos do próximo e também nos afastamos de Deus. E nós fomos criados para servirmos a Deus e também para servirmos ao nosso próximo, né? Vem aqui uma questão aí para a gente refletir, né? Quais são os próximos passos que precisamos dar na direção da mudança de vida, né? Quais são os próximos passos, né, que devemos dar para mudarmos de fato de vida, né? Em primeiro lugar, o primeiro passo é o arrependimento, né? É o reconhecer-se, né, errado, né? Reconhecer que errou. Então, quando há confusão, conflito, normalmente não é só um que erra, né? Então, é olhar para dentro de si, ó. Será que eu agi mal naquela situação? Né? Eu agi mal naquela situação? Né? Então, eu estou errado? Eu também errei? Né? Então, ser sincero consigo mesmo. Porque a gente sabe se a gente errou ou não. O cristão, aquele que conhece a palavra de Deus, conhece a lei de Deus, ele sabe se ele está errado ou não.
Ele pode não reconhecer, ele pode não se arrepender, ele pode tentar, né, por causa da... né, ele pode tentar maquiar o erro, né? Ele pode tentar passar por cima, mas ele sabe, no fundo, ele sabe que ele está errado. Né? Então, mas pode ser que alguém tenha sido ofendido por alguém, ou acusado por alguém, ele pode não ter errado. E qual é a sua atitude? É você falar para o amigo, olha, né? Olha, irmão, olha, eu não fiz nada disso. Né? Você está sendo injusto comigo. Né? Eu não fiz isso. Agora, e se eu fiz, se você acha que eu fiz, eu peço perdão para você. Mas eu não quero continuar nesta situação. Né? Então, olha, eu considero você, eu respeito você, eu gosto de você, eu tenho consideração por você, mas você me ofendeu, né? E não quero continuar com isso. Né? Então, se você precisar de mim, se você precisar de alguma coisa, estou aqui à sua disposição. Mas, né? E se for o caso de ter errado, você então reconhece o seu erro. Olha, eu peço perdão, eu errei, vamos continuar. Vamos botar uma pedra sobre esse assunto, vamos continuar. Vamos resolver essa questão. Essa é a atitude. Claro que isso é muito difícil de fazer. Como eu disse, porque o ser humano ele é pecaminoso, ele é falho, né? Ele pensa mais nele do que no outro. Então, ele quer sempre ter razão. Então, a melhor maneira é o arrependimento, reconhecer-se, olha, que errou. E muitas vezes às vezes é melhor você engolir alguns sapos, né? É melhor às vezes não dar o troco, porque às vezes o que a pessoa quer é que você rebata, que você, né, entre em conflito. Né? Então, se o outro falou, às vezes a melhor maneira é o silêncio, né? Você não retribuir com a mesma moeda, não dar o troco, não bateu, levou, né? Acho que não é por aí, né? Então, quando você se coloca numa posição de humildade, o outro vai pensar duas vezes, né? Ele vai morrer de vergonha muitas vezes, né? Ter vergonha de ter falado contigo, né? Então, a melhor maneira é não rebater, né? É não rebater, é não continuar, né? E a mudança de vida, né? A mudança de vida é você, de fato, lutar contra os desejos pecaminosos, é você, de fato, não tentar, né, fazer algo que é contrário à vontade de Deus, e é você não passar por cima dos seus princípios, né? Então, certamente, quando a gente fala em princípios, em o que é certo e o que é errado, nós lembramos dos nossos pais, né? E a gente, daquilo que nos ensinou, e a gente não deve prejudicar um ao outro, né? Levar vantagem, assim por diante, né? E a próxima questão é, por que não podemos nos considerar perdidos após o arrependimento? Né? Então, às vezes, tem pessoas que, às vezes, mesmo após alguém pedir perdão, mesmo ter pedido perdão, ela fica, às vezes, ainda se sentindo culpada. Né? Não, então, quando há arrependimento verdadeiro, sincero, né, há, de fato, perdão verdadeiro. Então, Deus realmente nos perdoa. Porque, além da dificuldade que temos, às vezes, de pedir perdão, às vezes nós temos dificuldade também de conceder o perdão, de dar o perdão, o que é muito mais grave ainda, né? Então, quando alguém é arrependido, reconhece o erro, vamos lá imediatamente dar o perdão a essa pessoa, né? Então, nós sabemos que a única saída quase sempre é o arrependimento e o perdão para resolver as situações, resolver as tensões, né? Então, temos que pedir perdão, temos que reconhecer nossos erros, né? E trilhar um novo caminho, né?
então aqui sujeitar-se à vontade de Deus e lutar contra a vontade do mundo, né? Então este é um próximo passo, né? Então fazer a vontade de Deus, surgir e lutar contra a vontade do mundo, o pecado, natureza pecaminosa. A humildade se reflete no reconhecimento de nossos erros. E aí passa a ser alimentada e se torna a base de convivência humana, da convivência humana. Um espírito humilde é contemplado por Deus. Então, o melhor caminho a ser percorrido é da humildade. Reconhecer os erros, reconhecer-se pecador, reconhecer-se que também erra, né? Então é o melhor caminho, né? Aqueles que são humildes, eles são mais felizes. Eles têm mais chances de se dar bem em todos os aspectos, no trabalho, na família, na vida, né? Humildade, não querer ser mais do que é, ou não querer querer ser aquilo que não é. É o que estava acontecendo ali com os cristãos, né? Eles estavam querendo e estavam passando por cima dos outros, passando por cima das pessoas. Estavam, né, prejudicando, e ali estava havendo conflito, né? Então, pelo que dá para entender, um estava querendo passar a perna no outro, lograr o outro, e aí surge o problema. Isso não deve acontecer, e parece que estava acontecendo ali entre os próprios irmãos na fé, né? Então isso não pode acontecer. Então, a melhor maneira de resolver é a humildade, né? Um espírito humilde, Salmo 51, né? Um coração contrito e arrependido não desprezarás, ó Deus, né? Um espírito humilde Deus não despreza, né? Deus não despreza alguém arrependido. Ele tem alegria em perdoar, né? Então, a humildade é a base da convivência. É a base da convivência em qualquer lugar. Humildade, né? Humildade. E não querer ser mais ou melhor do que os outros. Reconhecer quando errou e reconhecer que também erra, né? Tiago, agora os versículos 11 a 12, né? 11 até 12. E ali fala, né, o hábito de julgar, né, os outros. Cuidado em não falar mal do próximo. Então ele diz assim: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e é o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros, né? Então, nós não devemos julgar o próximo e não devemos falar mal dos outros, né? Falar mal do próximo. Tiago orienta a que as pessoas observem a forma como se dirigem ao seu próximo, né? Então, como nós devemos dirigir as pessoas? Então, você falar mal do outro não é legal, né? As pessoas muitas vezes têm esse hábito, né? Então, de falar mal do outro. Então, cuidado daquela pessoa que fala mal do outro na sua frente, porque ele fala mal de você quando ele está longe de você, né? Então, ele orienta como nós devemos nos dirigir ao próximo, né? Com humildade, né? Com educação, né? Nós devemos sempre nós devemos acolher bem uns aos outros, né? Então, não devemos falar mal. Às vezes é um hábito que as pessoas cultivam, né? Ficar falando da vida dos outros. Ficar falando da vida. Tá vendo fulano? Tá vendo ciclano que fez, né? Nós podemos e devemos falar dos outros. Falar bem. Falar bem do próximo faz bem. Pode ser que o próximo, lá o amigo, o fulano, pisou na bola, né? Errou, né? Porque todo mundo erra.
você não pode ficar falando isso, você não deve ficar falando isso para os outros. Às vezes alguém cometeu um pecado grave, né? E você não deve ficar espalhando para os outros, mesmo que seja errado. Então, ali vale Mateus 18, né? Se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, o nosso dever como cristãos é corrigir quando alguém peca. Então, se o nosso irmão pecar, eu vou conversar em particular com ele, vou chamar em particular, vou mostrar o erro, eu tenho o dever de fazer isso. Ó, errou, e ele se arrepende, e você o perdoa, né? Então, não falemos maus. Tem a tal das famosas fofocas, né? As famosas fofocas. Então, isso é a maior causa de conflitos entre nas famílias são as fofocas, né? Falar mal um do outro, falar mal do outro. Então, nós devemos evitar isso, né? Então, não há necessidade de julgarmos o indivíduo. Deixemos isso para Deus, né? Para Deus. Então, aí vem, né, o 8º mandamento, né, que diz sobre isso, né? Então, o apóstolo, aliás, Martinho Lutero, ao explicar o 8º mandamento, vocês sabem qual é o 8º mandamento, né? Sabem, né? Então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aí, o que significa isso? Lutero explicou, né? O que isso quer dizer? Que devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo. Então, nós não devemos mentir, né? Muitas vezes, a gente, para tentar reverter uma situação, a gente mente, né? Para a gente, às vezes, não reconhecer nossos erros, nós costumamos mentir, né? Mentir com falsidade, às vezes, é você mentir com o objetivo de conquistar algo, de adquirir algo, né? Então, você sabe que está errado e continua mentindo, né? Você sustentar uma mentira. Trair, né? Trair quer dizer revelar os segredos de alguém. Então, às vezes, alguém lhe confia em você e você espalha, às vezes, o segredo dessa pessoa. Isso é trair a confiança de alguém. Caluniar, né? Falar mal. Difamar é você estragar a fama da pessoa, estragar o bom nome, né? Então, imagina você sair difamando, falando mal de alguém na vizinhança, espalhando boatos, né? Mesmo que seja verdade, você está estragando a fama da pessoa. Então, isso é errado, né? Mas devemos desculpá-lo. O que seria esse desculpá-lo? Seria pedir desculpa para ele? Não, esse desculpá-lo é no sentido de você tirar a culpa dele, né? Então, você defendê-lo. Desculpar quer dizer defendê-lo. Então, por exemplo, quando alguém está falando mal de alguém na sua frente, ou num grupo, tá vendo, fulano de tal é assim. Então, você tem o dever de você chegar lá e falar, olha, não é bem assim, né? Vamos mudar de assunto? Não vamos falar disso. Não vamos falar de ciclano. Então, ele é gente boa. Ele, né, talvez, então, ele é um, né? Então, todos erram, né? E a gente deve acompanhar, né? Devemos acolhê-lo, devemos apoiá-lo, devemos, né, se ele errou, ele está arrependido e ele vai continuar, né, nosso amigo, e nós não devemos virar as costas para ele. Isso é desculpá-lo. Ou às vezes, se ele não errou, se ele é inocente, ele não fez nada de errado, né? Ele não fez nada de errado. Né? Isso é desculpá-lo, é você tirar a culpa dele. Falar bem dele, né? Falar bem dele. Em vez de falar mal, falar bem, né? Porque as pessoas, elas têm virtudes, têm defeitos, mas têm virtudes também, né? E outra coisa, interpretar tudo da melhor maneira. Interpretar tudo da melhor maneira. Isso é interessante, né? Ou seja, você vê as coisas com bons olhos. Não vê só o lado negativo das coisas, mas vê as coisas também com bons olhos, né? Então, nem tudo que aparenta ser é.
Às vezes você vê uma coisa lá e acha que aquilo é assim. E às vezes não é assim, né? Você vê alguém fazendo alguma coisa e aí você já emite um juízo. Ah, fulano está lá naquele carrão lá, mas certamente ele, né, conseguiu aquilo de maneira desonesta, né? Então, né, certamente está roubando, né? E às vezes as pessoas julgam, né? Ou seja, elas interpretam da melhor maneira. Vê alguém com uma... Então, sempre pensar bem, né? Às vezes a gente vê alguém numa situação duvidosa, a tendência é sempre de você pensar mal, né? Então, olha, né? Conheça a verdade primeiro, né? Não emita juízo, interprete da melhor maneira, veja as coisas com bons olhos, veja sempre o lado bom das coisas, né? Veja sempre o lado bom das coisas. Então é disso que este mandamento fala, né? A explicação de Lutero, né? Então vamos à parte a parte final do nosso estudo bíblico, né? Já estamos aí na hora já, né? O que podemos aprender desse estudo, né? Então, essa é uma pergunta para você aí, né? Para você refletir. O que podemos aprender com este estudo de hoje? O que aprendemos com esse estudo de hoje, né? Então, nós aprendemos, eu aprendi também, né? Quando eu estudo, eu estudo a palavra de Deus, quando eu prego, quando eu, né, dirijo um momento como esse, eu também aprendo, eu tomo as coisas para mim, em primeiro lugar, né? Eu prego para mim mesmo, né? Então, eu certamente vou trilhar um novo caminho também, né? Eu vou, né, procurar sempre, vou evitar falar mal dos outros, vou evitar, né? Não sei se eu vou conseguir, mas vou fazer de tudo para não falar mal dos outros. Eu vou fazer de tudo para desculpar, para defender os outros. Eu vou pedir perdão quando eu erro, eu vou ser mais humilde, né? Vou procurar ser. E vou também ser mais, né? Ser mais ético, mais correto. Isso é uma coisa que eu procuro ser sempre, né? Ser correto, ser honesto. Eu tento ser sempre, né? Eu aprendi com meu pai, né? Meu pai sempre muito correto. E eu procuro ser, né? Eu tento ser. Isso é o que o texto está falando, né? E vou tentar, né, viver uma vida de serviço a Deus, de serviço ao próximo. Não vou procurar sempre os prazeres, né, do mundo, da carne, e vou ter a palavra de Deus como base para a minha vida, e não as coisas do mundo, não aquilo que o mundo acha que é certo, né? Não é assim, então, todo mundo faz isso, né? Então, eu não devo levar vantagem sempre, né? Eu não devo, nem sempre eu devo levar vantagem. Nem tudo aquilo que às vezes parece fácil é bom para mim, né? Então, eu vou sempre procurar fazer o que é certo. E se todavia eu pecar, falhar, eu vou me arrepender e eu sei que Deus vai me perdoar, né? Jesus morreu na cruz para me perdoar. Então, a graça de Deus está aí à nossa disposição, né? Então, o próximo ponto ali, né? Queremos de fato viver ali. O que podemos mudar, né, em nossa vida e nos nossos relacionamentos com as pessoas. Então, isso é o que eu posso fazer para ser diferente, né? O que eu devo fazer para me dar bem com as outras pessoas, né? Não tem aquelas pessoas que se dão bem com todo mundo, né? Às vezes a gente nota, enquanto a pessoa olha, fulano, ele se dá bem com todo mundo, né? Então, que tal a gente seguir o exemplo desse fulano, né? Agora tem fulano, às vezes, tem fulano que causa confusão com todo mundo, né? Então eu vou seguir o exemplo daquela pessoa. Então, o que eu preciso mudar, né? Nos meus relacionamentos com as pessoas, para ser diferente? O que eu preciso fazer? Será que pensar mais no próximo, ser menos egoísta, ser mais humilde? Então, tudo isso eu devo refletir. O que eu tenho que mudar em mim para viver melhor com os outros, na minha família, né? Queremos, de fato, viver em paz com todos? Ou será que eu quero briga, quero treta, quero confusão, né? Quero criar ranço com as pessoas?
queremos viver de fato? Essa é uma pergunta. Será que eu quero paz? Né? Às vezes ouvimos as pessoas dizer, eu quero mesmo é viver em paz. Mas para viver em paz tem que fazer por onde? Né? Tem que, de fato, promover a paz. Né? Promover a paz. Né? Ser um instrumento de paz. Né? Então, faça essa pergunta para mim. Né? Faça essa pergunta para você. Você quer, de fato, viver em paz com todos? Então, faça por onde? Né? Então, viva, de fato, em paz. Humildade, arrependimento é o caminho. Né? E o perdão. Né? Conclusão. Vamos concluir, então, este momento de estudo bíblico, né? Com as palavras a seguir. E após a conclusão, nós vamos também fazer uma oração. Né? Então, concluindo. Né? Resumindo todo o momento de estudo bíblico de hoje. Tiago nos ajuda muito com as suas palavras para que vivamos uma vida perto de Deus. Então, o objetivo de Tiago é que nós vivamos perto de Deus, que não nos afastemos de Deus. Porque nós sabemos que os pecados nos afastam de Deus. Nós sabemos que os conflitos nos afastam de Deus. Tiago nos ajuda muito com suas palavras, para que vivamos uma vida perto de Deus, respeitando as pessoas e não se deixando seduzir pela amizade do mundo. Né? Então, vivamos uma vida perto de Deus. Como? Respeitando as pessoas, ter respeito, consideração pelas pessoas, e não se deixando seduzir pelo mundo, pelas vontades do mundo, os desejos da carne, aquilo que o mundo acha certo. Mas que em nós sempre reine a graça e o amor de Deus. Assim estaremos promovendo a paz entre as pessoas. Assim estaremos promovendo a paz entre as pessoas. Respeitando as pessoas, querendo bem às pessoas, vivendo em humildade, fazendo a vontade de Deus, né? Então, para que a graça e o amor de Deus prevaleça em nosso meio. Assim nós vamos viver em paz com as pessoas. Amém? Irmãos e irmãs? Né? Vocês têm algum comentário, alguma pergunta? Vocês podem até escrever nos comentários ali, tá, pessoal? Podem fazer até nos comentários ali, tá? Então, aqui os mensagens diárias escreveu aqui, né? Boa noite, queridos amigos, um feliz dia dos amigos e um grande abraço a todos, né? Então, hoje é o dia do amigo, né? Então, ele está desejando um feliz dia dos amigos. E eu também desejo aos amigos aí que estão nos acompanhando um feliz dia. A Cláudia Inês está nos acompanhando, né? Lá de Planalto. A Cláudia Inês é a esposa do pastor de Planalto, pastor Emerson. Um abraço aí para o povo de Planalto. A dona Iracema do Nascimento também está nos acompanhando, está assistindo também. A Ivone, né? Ivone Spitzer também está nos acompanhando, mora aqui perto da Congregação Trindade. A Meridiana da Luz Batista, né? Minha cunhada lá de Rondônia, Campo Novo de Rondônia, está assistindo, né? O Daniel Parisotto o Daniel Parisotto de Flores da Cunha está acompanhando também. Um abraço aí, Daniel. A Patrícia Neves, né, minha sobrinha, está nos acompanhando. Dona Marli também está acompanhando também. A Enira, Dona Marli Podratz, né, aqui do Serrano. A Enira, minha irmã, também lá de Rondônia. A Dona Elma eu já mencionei, né? A Cirlei Bausen também está nos acompanhando, uma alegria tê-la conosco. A Ana Cléry, né? Lá de Planalto também. A Dona Rosina, né? Aqui do Serrano, um abraço, dona Rosina, um abraço aí para você aí, aqui próxima aqui próxima, né? Da congregação. Alegria tê-la conosco também, Dona Rosina, né? Também a Cleciane Rodrigues, também, minha sobrinha, né? Também lá de Buriti, Rondônia, está assistindo também. Um abraço aí para todos. A Ilse Wolf também, eu pulei aqui, né? Está nos acompanhando, está conosco também. Então, uma gratidão por vocês estarem conosco aí, nos acompanhando. Acho que os demais já o mencionei. Se por acaso eu não mencionei alguém, peço desculpas, tá? Nem todas as vezes é possível visualizar aí todos os que estão nos acompanhando, né? Então, peço desculpas se eu não mencionei. A nossa gratidão por ter estado conosco neste momento, né? Então vamos à oração final e
Depois, então, nós vamos em conjunto orar a bênção, né? Então, vamos orar. Oremos ao Senhor. Senhor, amado Pai Celestial, obrigado por teres nos conduzido até aqui e pela oportunidade que tivemos para refletir a respeito dos nossos relacionamentos com as pessoas. Perdoa nossas atitudes que em nada contribuíram para o bem-estar do nosso próximo. Faze com que sejamos humildes e alimentemos sempre o bem-estar de todas as pessoas, começando em nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Que bela oração, né? Que bela oração, onde nós agradecemos a Deus por nos conduzir até este momento, pela proteção e ajuda, onde nós agradecemos a Deus pela oportunidade de nós refletirmos sempre sobre esse assunto. É importante, às vezes é um assunto, às vezes que mexe conosco, às vezes põe o dedo na nossa ferida, mas é um privilégio. Que bom que a gente tem a oportunidade de rever muitas coisas, de rever nossas vidas, as nossas atitudes, né? E aqui a oração também, há um pedido de perdão pelas nossas atitudes, pelas nossas falhas, e que há um pedido de que sejamos de fato mais humildes e que procuremos sempre atitudes que colaboram para o bem-estar entre as pessoas, começando pela nossa casa. Vamos então encerrar com a bênção, tá? A bênção vai aparecer na tela de vocês e nós vamos dizê-la em conjunto. Você pode dizer aí na sua casa, tá? Então, o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, até aqui o nosso estudo bíblico. Nós agradecemos mais uma vez a companhia de vocês. Pedimos desculpas por qualquer coisa, por qualquer falha, né? Porque a gente tem que ser humilde, né? E pedir desculpa, às vezes falhamos, né? Também. E espero que vocês tenham recebido bem aí as imagens e também o áudio, tá? Então, fiquem todos com Deus e tenham aí uma boa semana. E para quem mora mais ao sul do Brasil, né? Um bom inverno e um bom frio para todos. E que nos próximos dias possamos viver dias mais quentes, né? Quando é muito calor, não é agradável também, né? Então, quando é muito frio, também não, né? Mas precisamos do calor e do frio, né? Então, Deus fez assim, né? E amém, né? Então, que seja feita a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus, não a nossa, tá? Então, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos, né? Aqueles que nos acompanharam, eu já mencionei todos aqui. E então, uma alegria tê-los conosco, tá bom? Vamos nos despedir e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.